Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo concurseiro, que está aí se preparando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Estamos aqui para iniciar o nosso curso Física do Zero, né? Essa disciplinazinha que durante um tempo aí nos atormentou e agora a gente vai utilizá-la exatamente para conseguir a nossa sonhada vaga lá na Polícia Rodoviária Federal. Como a gente já havia comentado um pouco, a gente dividiu o nosso curso em Alfa e Bravo, onde a Alfa será a parte mecânica e Bravo exatamente o restante onde fica ondulatória e ótica. Hoje a gente vai iniciar a nossa primeira partezinha aí, a da mecânica, e essa nossa primeira parte, que é a cinemática, como se pode ver, a mecânica é dividida em três partes, cinemática, dinâmica e hidrostática. Hoje a gente vai ver, nesse primeiro bloco, a gente vai ver exatamente essa primeira partezinha aqui, da cinemática. E essa cinemática a gente dividiu em duas partes. Primeira parte a gente vai ver alguns conceitos iniciais, como as unidades, a gente tem que estar o tempo todo antenado isso aí. E infelizmente a gente percebe que algumas questões, algumas pessoas que já têm aí uma certa preparação, mas às vezes acaba perdendo a questão por conta de uma pequena falta de cuidado nas unidades. Então a gente tem que estar bem antenado com isso aí, talvez seja o nosso alicerce. A gente precisa exatamente desses conceitos para poder a gente não ter dificuldade na hora de resolver algumas questões. Lembro até de uma questão de 2008, numa prova de 2008, que ela era simples. Bastava você saber as unidades. Se você acertasse as unidades, você acertava a questão. Agora, errou a unidade, você erraria a questão. Tá? Era uma questão extremamente simples. E a gente vai até resolver aqui nas nossas questõezinhas, a gente vai resolver também. Tá? Então a gente vai ver alguns conceitos iniciais, velocidade média, movimento uniforme, uniformemente variado e movimento circular é o que a gente vai ver nessa parte 1. A outra parte da cinemática, parte 2 da cinemática, a gente vai usar exatamente os lançamentos, que é o restante aí que falta para poder a gente finalizar essa parte cinemática. Mas tudo sem pressa, tudo devagarinho, resolvendo algumas questões simples. Outra coisa que eu preciso até que você perceba, a gente vai resolver algumas questões, como o nosso curso é exatamente do zero, entenda que a gente vai resolver algumas questões que serão extremamente elementares. Para você que já vem estudando há algum tempo, talvez não tenha necessidade, mas para você que está buscando exatamente recuperar o conteúdo que você viu há muito tempo, não lembra mais de alguns conceitos básicos, a gente vai ter dois tipos de questões. Aquelas realmente básicas para poder a gente conseguir aí relembrar tudo que você viu aí, está esquecido ou que não aprendeu mesmo, enfim, a gente vai ter questões básicas, bem básicas mesmo, que você pode até pensar, a questão dessa não cai. Realmente pode ser que ela não caia, mas o que a gente está tentando fazer aqui é exatamente resgatar o teu alicerce, preparar o teu alicerce para poder a gente ter base para conseguir resolver as questões mais difíceis, que também resolveremos aqui algumas. Mas o foco é exatamente a gente buscar algumas questões mais simples, alguns conceitos básicos, que a gente só consegue chegar na questão mais difícil se a gente realmente estiver preparado com essas mais simples, tá? Então a gente vai aí começar a nossa partezinha de cinemática, alguns conceitos, e o que a gente realmente precisa, como a gente já comentou, é exatamente a parte de unidade. Se liga no que é que você vai precisar. Olha só, aqui você tem LMT, isso aí é exatamente o que a gente chama de padrão de unidades da mecânica. L, comprimento, né, em inglês, M vem de massa e T, tempo. Então eu preciso saber quais são as unidades que eu vou utilizar para essas grandezas, a relação entre elas é quem vai reger aqui essa partezinha aí da física, que é a tal da mecânica. A gente sabe que a física é dividida em 5 partes. No teu edital, que é bastante extenso, né, no último edital, que a gente teve baseado nele aí, só 2 partes da física que não caíram, mas mecânica caiu, ótica caiu e ondas caíram. Faltaram aí apenas termologia e eletricidade, que graças a Deus não caiu, né? Mas não se engane não, prova da Polícia Civil já caiu também eletricidade e termologia, então significa dizer que existe a possibilidade de alguém querer cobrar isso aí numa próxima prova, tá? Então vamos nos preparar aqui com o que a gente tem em mãos por enquanto, que é para poder a gente conseguir ir avançando. Então olha só, o que é que eu preciso saber aqui nesses conceitos iniciais, que são exatamente as unidades? Você tem que se preocupar com um negocinho chamado de SI. O que é SI? Sistema Internacional. Você tem que ficar craque nisso aqui. Todas as grandezas que a gente vai ver, elas vão ter unidades derivadas da combinação dessas 3 aqui. Então, qual é? A unidade de comprimento. Unidade de comprimento no Sistema Internacional, você sempre vai utilizar metros. Essa é a unidade do Sistema Internacional. Não é a mais usada. Você pegar, por exemplo, lá o odômetro lá do teu carro, o velocímetro lá do teu carro, não vai ter a velocidade do carro em metros por segundo, vai ter em quilômetros
por hora. Mas a gente, no sistema internacional, você sempre tem que usar metros. Então tem que ter cuidado na hora que a gente pegar a questão para saber se eu uso o metro ou se eu uso o quilômetro, tá? Tem que ter muito cuidado com isso daí. Qual a unidade de massa caso eu venha precisar? Quilograma, que é o tal do kg, tá? E o tempo? S de segundos. Vou até colocar aqui para ficar bem organizadozinho para você, ó. M vem de metro, o K, quilograma, né, o kg, quilograma, e o S vem de segundos. Então, bote uma coisinha aí na sua cachola, bote uma coisinha no seu HD. SI é a mesma coisa que MKS. MKS, metro, quilograma, segundo. Tudo que a gente vai ver daqui para frente vai ser derivado da relação entre essas unidades aqui. Como eu te disse, não é a que você mais usa, metro, não é a que você mais usa, segundo, mas são as que pertencem ao sistema internacional. Qualquer canto que você vá do mundo, qualquer pessoa vai saber conversar com você e entender o que você está falando se você usar essas unidades. Mas se vai, por exemplo, para os Estados Unidos, o pessoal utiliza muito milhas por hora. Aqui a gente não usa milhas por hora. Usa muito quilômetros por hora. Então vai depender das questões, eu tenho que ter cuidado com essa transformaçãozinha aí de unidade, tá? Então olha só, esse é o nosso primeiro conceito inicial que a gente tinha aí que lembrar, né, sobre as unidades. Vão aparecer outras como transformação de metro para quilômetro, para decímetro, e a gente vai fazer isso aí tudo direitinho, não se preocupe não, vai ter o momento certo. E a segunda grandezazinha que a gente precisa trabalhar, a grandeza mais básica que a gente tem aí na cinemática, é exatamente a tal da velocidade média. Conceitozinho extremamente simples. Guarde bem esse nome aqui, ó. Média. Por que eu estou dizendo guardar bem esse nomezinho aqui, média? Porque vira e mexe, aparecem algumas questões que ele fala assim para você. Um cara estava fazendo uma viagem e em determinado trecho da viagem ele teve que dar uma paradinha lá no posto para abastecer ou para lanchar alguma coisa. Aí ele pergunta, ele passou meia hora parado. Para calcular a velocidade média, esse tempo que ele passou parado, eu acrescento ou não acrescento? Sempre acrescenta. Entenda, como o próprio nome já diz, a velocidade média, eu preciso sempre do tempo total que ele gastou para fazer aquele percurso. Na hora que ele parou, não significa dizer que ele terminou de percorrer tudo que ele queria. Então, esse tempo que ele fica parado, eu preciso. E é exatamente essa ideiazinha aqui de média que você vai ter que atrelar na sua cachola, tá? Então, vamos lá. Imagine que isso aqui era você, estava aqui no seu carrinho, partiu dessa posição que a gente vai chamar de S0. Ai, meu Deus, o que é S0? Não lembro. Vem comigo, ó. S0 você vai chamar de posição inicial, tá? Ou espaço inicial. Se você pegar algum livro lá de ensino médio, você vai perceber que lá às vezes tem posição inicial ou espaço inicial. Dá na mesma, tá? Qualquer uma das duas é a mesma coisa. Aí você saiu daqui, veio andando, andando até essa posição aqui que eu vou chamar de S, que vai ser a posição final, tá? Mas o que você realmente precisa é do tal do ΔS. Ixi, eu não me lembro mais o que é esse delta não. Rascunhozinho aqui para você, ó. Tudo que tiver esse delta na frente significa dizer variação. Sempre, sempre, sempre. Significa dizer intervalo. Então, por exemplo, o que seria ΔS? Seria variação de espaço, seria variação de posição. O que seria ΔT? Variação de... Exatamente, tenho certeza que você falou aí, variação de tempo. Show de bola, tá? E delta qualquer coisa vai ser sempre variação de qualquer coisa. E essa qualquer coisa, ele sempre vai ser o final menos inicial. Então, vou até colocar aqui para você, ó. O ΔS vai ser a variação de posição. Aí, como eu te disse, ΔS ou delta qualquer coisa, sempre vai ser, ó, o final menos o inicial. Por exemplo, vamos supor que você saiu da posição, sei lá, 20, estava lá no local onde tinha uma plaquinha lá dizendo quilômetro 20, e você foi até a posição 100. Será que eu posso dizer que ao chegar aqui eu percorri 100 quilômetros? Jamais. Se você saiu do 20 e foi para o 100, você andou 80. Como é que eu sei que foram 80? Final menos inicial, é o que diz para mim o ΔS, a distância percorrida. Vou até colocar assim, essa é a linguagemzinha mais técnica, vamos dizer assim, variação de espaço, variação de posição. Mas posso até dizer que vai ser a tal da distância
percorrida. Tá? Distância percorrida, exatamente a mesma coisa, tá? Então não esquece, nesse caso aqui, ó, quem seria o teu ΔS, quem seria a tua variação de posição, quem seria a tua distância percorrida? É só pegar a posição final e subtrair da inicial. 100 menos 20, você teria percorrido, nesse caso, bem simples, aí 80 km, tá? Esses conceitozinhos a gente precisa ir alimentando, porque vão aparecer vários outros deltas, ΔT, ΔV, e a gente precisa estar lembrando o que é isso aí. ΔT, o que seria? Acabamos de relembrar aqui, ó. Se o ΔS é a variação do espaço, ΔT vai ser a variação do tempo. Ou seja, é o tempo gasto, vou colocar assim também entre parênteses, ó. Tempo gasto para percorrer essa referida distância aí que você utilizou na questão, tá? Então, ó, resumindo, ΔS é a mesma coisa que a distância percorrida. ΔT, variação do tempo ou tempo gasto para percorrer essa distânciazinha aqui. Lembra que eu te falei bem aqui, ó, velocidade média, e que a gente falou que se você parou em algum trecho lá, para trocar o pneu, ou para ir no restaurante, para ir ao banheiro, alguma coisa do tipo, esse tempo que você ficou parado lá, deve contar para resolver a questão ou não? Deve. Olha só, o tempo gasto para percorrer. No tempo que você ficou lá parado, você não terminou de percorrer o que você precisa. Então, aquele tempo ali ele tem que ser considerado sempre. E como é que eu faço, tio, para poder calcular essa tal dessa velocidade média? É exatamente o que você vai precisar agora. Ó. Conceitozinho mais elementar, mais básico, primórdio aqui da cinemática. É só você pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo gasto. Só você pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo gasto. Então, olha só, não precisa você decorar. ΔS, S vem de espaço, distância, comprimento. Aqui, ó. Então, a primeira grandeza lá, o ΔS, comprimento. Você vai usar unidade metro. E aqui eu estou dividindo por ΔT, tempo. Qual é a unidade de tempo? Segundo, se for sistema internacional. Então, ficará metro por segundo. Se eu estiver trabalhando com sistema internacional, até colocar assim para você, ó. No SI vai ser essa aqui, sistema internacional. É a unidade de distância, comprimento, dividido pela unidade de tempo. Seria essa dividido por essa. Mas, como a gente já falou, não é a mais utilizada. Você aparece muito nas questões, mas no dia a dia utiliza-se muito isso aqui. Então, quem disse que a CESP, ou SEBRASP, ou qualquer outra, né, FCC, algum do tipo que vem te cobrar aí alguma questão, ela vai te cobrar sempre com a mesma unidade. Pelo contrário, ela vai querer colocar alguma coisa para poder tentar te enganar, né? Fazer com que você erre. Mas você que é Prime jamais vai errar uma questãozinha dessa. O que é que você faz? Se eu precisar passar de metro por segundo para quilômetro por hora, sempre multiplica por 3,6. E se eu precisar fazer o contrário, eu divido por 3,6, tá? Então, resumindo esse conceito inicial aí de velocidade média para a gente partir para umas questõezinhas. O que é que eu preciso saber sobre velocidade média? Preciso saber o que é ΔS, quem é o meu ΔS, que é a distância percorrida, e dividir pelo tempo que eu gastei para poder percorrer aquela distância. Lembrando sempre das unidades, muito cuidado com as unidades. Normalmente, nas questões que vão aparecer, você vai utilizar metro por segundo. Mas nem sempre ela vem metro por segundo. Às vezes vem quilômetro por hora e ele dá alguma outra informação em segundo. Então você tem que ter cuidado com a unidade que você tem que utilizar. Se vai ser essa ou vai ser essa. Vai depender de cada questão. O modo é que se você precisar passar daqui para cá, multiplica-se por 3,6 e voltando, divide por 3,6. Esse é o nosso conceitozinho inicial, é equaçãozinha bem simples, mas não se engane, existem questões complicadíssimas com essa simples fórmula, que é o que a gente está tentando exatamente fazer agora, tá? Então a gente vai partir agora para umas questõezinhas, desde uma mais simples, mesmo que você acredite que não cairia uma questão simples dessa, mas essa é exatamente a nossa intenção, a gente partir para umas questões bem simples para umas questões mais avançadas, e você conseguir realmente aprender tudo que você precisa e conseguir a tua tão sonhada vaga, tá? Vamos lá, vamos para as questõezinhas agora.
Vamos lá. Se você pegar aí o teu material, você vai encontrar lá nas primeiras questões, essa questãozinha aqui, ó. Olha o que é que ele disse pra gente. Um automóvel deslocou-se durante 1 hora com velocidade constante de 60 km por hora. Então, primeira coisa que você tem que perceber, olha as unidades. Ele falou de tempo, 1 hora. Velocidade, quilômetro por hora. Estou vendo que está compatível, está dentro daquela historinha que a gente falou aqui, ó. Metro por segundo ou quilômetro por hora. Vai depender aí de cada questão que você vai utilizar. E a seguir, por mais meia hora, a velocidade dele passou a ser 42 km por hora. Aí ele pergunta qual é a velocidade média nesse intervalo de 1 hora e 30 minutos. Olha só, você está vendo aqui, ó, que ele passou 1 hora com essa velocidade e depois mais meia hora, aqui eu dou uma paradinha e, pelo amor de Deus, cuidado com isso aqui, ó. É normal, embora a gente tenha que ter cuidado com isso, mas é normal, na hora que você resolve uma prova de física, uma prova de matemática, você sempre sai procurando os números. E nem sempre algumas informações que ele te dá, essa informação vem em número. Vem o número e a unidade, pode vir por extenso. Na hora que ele está escrevendo aqui, ó, meia hora, o que é que ele está querendo dizer para mim? Que você vai andar 1 hora e depois vai andar mais meia hora, tá? Muito cuidado com isso aqui, ó. Só que no primeiro trecho você estava com uma velocidade de 60 km por hora e no segundo momento você estava com 42 km por hora. Essa aí era a informação que ele está te dando, tá? Ou seja, realmente ele percorreu, ó, ele fez a viagem dele aí em 1 hora e meia, como você está vendo aqui, 1 hora e meia, tá? 30 minutinhos equivale a meia hora. Caso você não lembre, outro detalhezinho aqui que a gente precisa, eu aconselho você a fazer o seguinte, como é que eu faço para passar de hora para minuto, para segundo? Faz o seguinte, vou colocar aqui uma tabelinha simples para você, para a gente não esquecer disso aqui nunca mais. O que é que você precisa? Cuidado, hein, ó. 1 hora são 60 minutos. E 1 minuto são 60 segundos. Caso você precise, não é tão comum, mas caso você precise, 1 hora seriam então quantos segundos? 60 vezes 60, que seria 3.600 segundos. Então, caso você precise fazer alguma conversãozinha, alguma transformaçãozinha, é uma simples regra de 3. Como, por exemplo, eu tenho ali meia hora. Simples, ó. 1 hora equivale a 60 minutos. Meia hora vale X. Outra coisa que eu te aconselho, tá? Agora, isso daí é realmente bem pessoal. Eu prefiro muito mais utilizar fração, como você está vendo aqui, ó, do que usar número decimal. Porque você pode pensar assim, essa meia hora eu posso escrever como sendo 0,5? Pode, não está errado não. Só que eu acho que você trabalhar com número decimal, você vai estar abrindo a possibilidade grande de você errar uma questão e perder por conta de uma besteirinha de nada. Então eu sugiro até que você coloque sempre em forma de fração, que fica mais fácil para você conseguir cancelar e dividir, simplificar alguém, tá? Então, na hora que você precisar fazer alguma transformação, nosso conceitozinho do básico, lembra que a nossa intenção aqui é resgatar do zero, hein? A gente está tentando ir lá para a base mesmo, tentar resgatar aí os nossos conceitos. Então pronto, regrinha de 3, ó. 1 hora eu sei que são 60 minutos, na questão são quanto? Meia hora. Meia hora vale X. Aí você faz produto dos meios pelos extremos, né? Seria isso daqui, ó. Vai ficar X vezes 1, que é X, é igual a 60 vezes 1 meio. Olha só, na hora que você coloca vezes 1 meio, fica fácil você visualizar que aqui é só dividir por um outro, e aí você vai ter X igual a 30 minutos. Aqui seria exatamente a maneira que você utiliza para passar de uma unidade para outra, tá? Então vamos para a nossa questãozinha, resolver aí e tentar encontrar o que ele está pedindo. Outra coisa, você vai perceber que a gente vai encontrar aqui algumas questões que algumas vezes elas não estão no estilo certo, errado, que às vezes a gente encontra por aí.
Mas a gente vai ter uma mistura de questões. Entenda, lembre aí que a gente comentou que nosso curso é chamado de Física do Zero. Então, a priori, a nossa intenção é resgatar alguns conceitos, para poder a gente conseguir elevar para um nívelzinho mais alto e realmente fazer algumas questões. Até porque, na verdade, na física, o estilo de questão, ele não modifica tanto. Você vai ter que resolver a questão de qualquer jeito. Então, eu preciso aqui realmente dominar os conceitos e interpretar a assertiva que ele vai estar te dando, vai ser a ponta do iceberg. Então, vamos aqui resolver a nossa questãozinha. Seguinte, o que eu te aconselho? Tenta fazer o esqueminha do que ele está dizendo que está acontecendo. Vamos lá. Ele disse que ele percorreu durante 1 hora uma certa parte da viagem. Então, aqui ele foi com uma velocidade de 60 km por hora e ele gastou nesse primeiro trecho 1 hora. Ora, se eu tenho velocidade e tenho tempo, o que é que eu dá para eu descobrir nesse primeiro trecho? Está aqui, ó. Eu tenho velocidade e tenho tempo. O que é que eu consigo descobrir? Exatamente a distância que ele percorreu naquele primeiro trecho. Então vamos para cá, ó. Só no primeiro trecho. Velocidade, ΔS do primeiro trecho sobre ΔI do primeiro trecho. Se eu multiplicar os meios pelos extremos, vai ficar ΔS1, vai ser velocidade 1, vezes ΔT1, ó, multipliquei em cruz. ΔS1 do primeiro trecho, velocidade 60, tempo 1. Então, a distância que ele percorreu nesse primeiro trecho foram 60 quilômetros. Mas não parou por aqui. Ele disse que no segundo trecho, ele modificou a velocidade para quanto? 42 km por hora. E durante um tempo de meia hora. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Velocidade, ΔS sobre ΔT, como se fossem duas questões nesse primeiro trecho. Isso aqui, no segundo trecho, essas informações. De novo, eu tenho velocidade e tenho tempo. Quem é que dá para eu descobrir? Distância. Vou aplicar direto, ó. ΔS2 vai ser daqui, ó. ΔS2 vai ser V2 vezes ΔT2, pelo mesmo motivo. ΔS2 vai ser, quem é a velocidade no trecho 2? 42 vezes 1/2. Daqui você vai tirar que a distância que o cabo percorreu foram 21 quilômetros. Aí você se pergunta, mas professor, ele não está querendo saber isso daí não, ele está querendo saber a velocidade média no intervalo de tempo total. Exatamente, olha só o que eu falei para você no começo. Equação extremamente simples, ΔS sobre ΔT, mas você vai usar a mesma equação 3 vezes na mesma questão. Usou aqui no primeiro trecho para descobrir aquela distância, usou no segundo trecho para descobrir aquela distância. O que é que eu vou fazer agora? A gente quer a velocidade média total. Repare que é cada qual no seu quadrado. Eu usei essa fórmula, mas eu usei as informações daquele trecho. Usei a mesma fórmula, só que as informações daquele segundo trecho. Agora eu quero saber quem é a velocidade média total. Então eu preciso do ΔS total dividido pelo ΔT total. Então vamos para frente. Quem é o meu ΔS total? Ora, ele percorreu nesse primeiro trecho quanto? 60. Percorreu nesse segundo trecho quanto? 21. Isso aqui vai dar um total de 81 quilômetros. Ah, estou entendendo. Então, o ΔS é só você somar os dois. Exatamente, porque você calculou já cada um separadamente. Então, o total aí nada mais é do que a soma dos dois trechos. E quem é o tempo total, professor? Não estou entendendo, não. Olha só, ele disse aqui na questão para gente que no primeiro trecho você gastou 1 hora, no segundo trecho 1h30. Na hora que eu somar esses dois aqui, vai dar quanto? Vou relembrar aí lá, quando a gente era feliz não sabia, lá no fundamental. Tira-se o MMC, dá 2. Aqui é a mesma coisa que ter sobre 1, não é assim? 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 2, 1. Vezes 1, 1. Isso aqui vai dar 3 sobre 2 horas. Se você dividir 3 por 2, dá 1,5, que é a mesma coisa que 1h30. Tá? Então, nosso ΔT é exatamente esse aqui. Você gastou 1 hora no primeiro trecho, meia hora no segundo trecho, que dá 3 sobre 2 de hora. Então, você pega, substitui bem aqui, ó, 3 sobre 2 de hora. Velocidade média vai ficar... Ixi, complicou. Dividir uma fração por outra, como é que eu faço?
Mais uma vez, precisamos lá do fundamental. É muito comum a gente encontrar isso aqui, ó. É uma matemática básica no meio das questões. É muito, muito comum mesmo. Então, como é que eu faço para dividir uma fração por outra? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí, ó, se você deixou em fração, fica fácil, ó. Você vai ter aqui 81 dividido por 3, que vai dar 27, vezes o 2 que já estava, você vai encontrar uma velocidade média de 54 quilômetros por hora. Essa foi exatamente a velocidade que a gente encontrou. Aí você pensa, vale, pois então está errado, porque nas opções aqui não tem esse valor 54, não. Exatamente, aí é outra pegadinha. Então essa questãozinha que a gente está fazendo, extremamente simples, extremamente básica, ela vai cobrar de você, ó, além daquela historinha lá de conceitos básicos, ela precisa também de transformação de unidade. Repare que todas as opções estão em metros por segundo. E aqui a gente encontrou o quê? Quilômetros por hora. Ah, e como é que eu faço então para passar de quilômetro por hora para metro por segundo? Tá aqui, ó. Quilômetro por hora para metro por segundo é só dividir por 3,6. Na hora que você pegar 54 quilômetros por hora e dividir por 3,6, você vai encontrar 15 metros por segundo. E aí sim, a gente tem agora o item correto, que é exatamente o item E. Com certeza, questãozinha muito bacana para a gente revisar aí alguns conceitos, bem simples, transformação de unidade, como é que passa de metro por segundo para quilômetro por hora, tá? Questãozinha simples que vai te dar um alicerce muito bom para poder a gente alavancar para umas questões mais difíceis, ok? Vamos para a próxima questão? Vamos lá, pessoal, continuando aí as nossas questõezinhas agora. Questão 2. Olha que questãozinha bacana, extremamente comum no nosso dia aí em vias urbanas, ó. Em uma passagem de nível, a cancela é fechada automaticamente quando o trem está a 100 metros do início do cruzamento. Então, eu fiz mais ou menos aqui um desenho, um esqueminha, que é sempre você tem que tentar fazer. Se não der para você aproveitar o que vier na figura, caso venha, né? Você tenta fazer um, nem que só você entenda, que é o que realmente importa, para poder a gente conseguir anotar aí as informações. Então, já sei que é um trem, e ele disse que esse trem, quando está a 100 metros do início do cruzamento, a cancela baixa. Então, vamos fazer de conta que isso aqui é o nosso trem. Tá vindo aqui, ó. Nosso trenzinho mal desenhado pra caramba, mas o que importa é que você entenda a solução. A gente não está aqui para ser artista, a gente está para conseguir a nossa vaga e você vai conseguir, se Deus quiser. O Prime está aqui para te ajudar. Ele disse que esse trem, quando ele está a 100 metros, então imagine que isso aqui é o início, então você tem aqui 100 metros, ó. 100 metros do início do cruzamento. Muito bem. Opa, só corrigir aqui. 100 metros aqui. E esse trem tem 200 metros de comprimento. Então está aqui o trem com 200 metros de comprimento. Muito bem. Move-se com uma velocidade, a velocidade do trem são 36 quilômetros por hora. Muito bem. Primeira informaçãozinha que você tem que ter cuidado. Olha só. Trem e a distância que você tem aqui, ó, está em quê? Metros. E a velocidade? Quilômetro por hora. Pode usar desse jeito? Jamais. Ou você vai passar isso aqui para quilômetro, ou passa isso aqui para metros. Vai fazer o que você achar que se adequa melhor com a questão. No nosso caso, fica muito melhor você passar isso aqui para metro por segundo. De quilômetro por hora para metro por segundo, o que é que eu faço mesmo, hein? Tá aqui, ó, quilômetro por hora, metro por segundo. Divide por 3,6. Não é à toa que o número que ele colocou foi 36, para facilitar a tua vida. Então, 36 dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. Assim que o último vagão passa pelo final do cruzamento, a cancela se abre. Muito bem. A cancela se abre assim que ele passa. Considerando que a rua tem uma largura de 20 metros, então olha só, deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, que às vezes ele despreza o tamanho da rua, às vezes não despreza. Nessa daqui é o seguinte, esse trenzinho,
Só organizando aqui as nossas informações para ficar melhor para você entender. O trem tem 200 metros,